Olá, boa tarde. Meu nome é Marta Faco. Eu sou doutoranda em artes visuais pelo programa de pós-graduação em artes visuais da UDESC e o meu texto chama-se Os Desafios do Ensino Remoto de Pintura nos Cursos de Artes Visuais em Tempos Pandêmicos. Ele faz parte da minha pesquisa de doutorado. Então, essa investigação, ela refere-se ao ensino de pintura nos cursos de graduação em artes visuais no período 2020-2021, buscando aproximações e divergências que possam responder algumas questões sobre o novo modo de ensinar pintura virtual. Os participantes são professores que ministram ou ministraram, né, ou estão ministrando disciplinas de pintura em universidades públicas brasileiras. E enfoca a experiência dos artistas professores de pintura, uma vez que pondera as experiências vividas no cotidiano do ensino desta linguagem e suas percepções práticas, plásticas, históricas e conceituais. Como esse profissional da área pensa a construção do olhar mediada pela tecnologia e as concepções de pintura construídas a partir da mesma, bem como busca analisar os movimentos, inventações e percepções desenvolvidas por esse artista professor de pintura durante suas práticas em sala de aula virtual. Como que ele organiza, então, e planeja essas aulas, como que utiliza as ferramentas tecnológicas, de que forma que articula teoria e prática, e de que maneira suas experiências como artista influenciam e auxiliam nessa troca com os discentes. Todas essas questões levam a pensar como se é um artista professor de pintura no modo virtual ou remoto. Fazem parte desta pesquisa artistas professores de pintura das 5 regiões do país, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, que responderam 3 perguntas que foram enviadas por e-mail. Eles responderam de forma escrita, por áudio, vídeo ou entrevistas semi-estruturadas que foram agendadas e já foram transcritas. Essas são as 3 questões. Essa pesquisa, então, é uma pesquisa baseada em arte, que tem na artografia a metáfora artista, pesquisador, professor, da Rita Irving e do Belitson Dias, que traz, então, uma forma de criar um processo de amadurecimento e construção das práticas contemporâneas que possam influenciar outras formas de produzir conhecimento. Os problemas da pesquisa investigados aqui são envolvidos, então, por práticas de artistas professores de pintura, com potencial de influenciar essas práticas no e durante o seu tempo, buscando um trabalho reflexivo, recursivo e refletivo. É reflexivo através de um repensar e rever o que acontece antes e o que pode vir a surgir, um recursivo, possibilitando, então, que suas práticas inspirarem por meio de ideias construtivas, e refletivo ao questionar seus próprios conceitos, preconceitos, suposições, crenças em relação ao tema investigado. Em 2020, então, com a chegada da pandemia do Covid-19, ensinar pintura na universidade tornou-se um desafio ainda maior. Essas dificuldades de adaptação impostas pelo contexto virtual, seja na utilização das plataformas digitais, nas interfaces, na leitura digital da imagem produzida ou na própria prática da pintura, abriram precedentes para refletir novamente sobre o lugar do ateliê de pintura, pois este passou a acontecer em qualquer lugar, na varanda, no quarto, na sala, na cozinha, dentro do computador ou numa interface virtual. Assim, qual é realmente o lugar do ateliê de pintura na contemporaneidade? Todo esse contexto viabilizou indagações sobre como se ensina pintura no modo virtual ou remoto, sem a prática presencial, e como as trocas acontecem, deveriam acontecer nesse novo formato. Além de algumas plataformas institucionalizadas, como o Google Classroom, o Moodle e o Teams, os professores buscaram outras plataformas e aplicativos para contribuir, então, nessa aproximação das pessoas, de uma forma mais rápida e eficaz, também que o ensino chegasse, amenizando um pouco o impacto desse distanciamento físico. As câmeras se multiplicaram, os aplicativos, então, tornaram seus lugares de encontros e compartilhamento de processos e uma espécie de refúgio desse isolamento social. Sabemos que ensinar pintura envolve conhecer e experienciar um conjunto de significantes que compõem, então, essa linguagem pictórica a fim de torná-los familiar ao aluno, propiciando a reflexão e a compreensão de diversos fatores e dimensões que nos provocam na construção de um pensamento visual. É necessário, então, viver a experiência da arte, ou melhor, do próprio processo pictórico, buscando aprender em sua totalidade,
um aprender que implica construir conhecimento mediante a relação teoria e prática, desenvolvendo com isso um pensamento pictórico capaz não só de reconhecer, mas de criar novas perspectivas a partir do que se compreende da linguagem. Para compreender a linguagem da pintura, é preciso vivenciá-la, permitindo-se experienciar em sua totalidade, principalmente quando informação, para nomear, assim, as cores como uma linguagem sensível visual, como um pensamento que se pode ver. Esse pensamento pintado coloca-nos em um estado de reflexão sobre a maneira de organização do que nomeamos como pintura, pois o pensamento visual é responsável por estruturar o que se pretende reconhecer como pintura. Assim, o pensamento do pintor é acometido a seus meios, servindo-se de práticas e conceitos mais complexos à medida que o seu pensamento é capaz de criar. O professor, assim como o pintor, então, está sempre nessa reconstrução de si e de sua matéria exploratória, tornando-se com isso um contínuo pesquisador de si e do mundo. No caso da pintura, toda a matéria pictórica manipulada pelo artista carrega consigo uma memória impregnada de seu manejo, e que implica na construção das camadas deste fazer, da processualidade da pintura. Tais sobreposições de camadas matéricas, conceituais e estruturais advêm primeiramente do olhar do pintor sobre o que lhe interessa, priorizando a relevância da percepção e da organização das experiências, como diz Dewey, pois se refere a muito mais do que reconhecer algo ou simplesmente olhar para algo ou para algum lugar. Dewey diz que ver, perceber é mais do que reconhecer, pois está atrelado ao apreender e à percepção, que envolve todos os sentidos, como estamos completamente relacionados às experiências anteriores, às experiências estéticas. Assim, observa-se que os recursos utilizados pelos artistas professores em suas aulas remotas estendem-se para além das plataformas institucionalizadas, com uma infinidade de recursos disponibilizados nas plataformas, ferramentas, dispositivos tecnológicos. A maioria desses artistas professores explora diversas outras possibilidades oferecidas pelas redes de compartilhamento de informações. As plataformas utilizadas por eles já apontam, então, para essas mudanças instaladas no ensino de pintura atual, revelando, então, uma nova ordem, uma nova forma de se relacionar com o mundo. Se entendemos a pintura como uma prática que articula saberes, materiais, imagens e se apresenta como uma conjunção de fatores que desenham o nosso tempo, como não considerar as novas condições que se apresentam? Como não dialogar com os meios que surgem e ampliam as maneiras de visibilidade e de presença? A pintura sempre esteve atrelada às tecnologias, às novas descobertas científicas, aos usos dos novos materiais. Assim, acredito que o espaço virtual que reatualiza a antiga proximidade da pintura com a janela, hoje nos coloca outras questões e desafios que merecem ser explorados e debatidos. Nesse contexto, então, torna-se vital discutir sobre as novas questões e desafios enfrentados pelo ensino de pintura hoje, pois as tecnologias digitais já são uma realidade em todos os setores. Essas novas tecnologias nos possibilitam, então, outras maneiras de pensar o artísticos, conceituais e visuais, e balizam também as produções, as apresentações e as divulgações desses trabalhos. Nós temos uma crescente oferta de exposições virtuais, de visitas guiadas em museus e exposições temáticas. Alguns artistas também estão utilizando esse meio para suas produções e seus processos, divulgando em redes sociais e canais de compartilhamento de informações. É uma mudança de paradigmas da contemporaneidade, ampliando a visibilidade, a conectividade e a presença instantânea do acesso de informação. Esses pontos nos levam a refletir sobre o novo instante vivido na pintura contemporânea, que lida com uma série de contradições, segundo o Marco Gianotti, principalmente relacionadas à forma de atuação dessa produção. O autor nos chama a atenção para um momento em que temos a impressão de que a informação se sobrepõe à expressão, dificultando a criação de experiências coletivas e favorecendo a criação de pinturas alegóricas, as quais priorizam a citação de fatos em vez de reinventar seu sentido. Contudo, neste momento, quando o ensino de pintura tornou-se digital e mediado pelas tecnologias,
torna-se necessário refletir sobre as estratégias e métodos de ensino dessa linguagem, para que não se torne apenas reprodução de imagens sem reflexão. Os artistas professores de pintura nos indicam a possibilidade de criação de novos métodos que propiciam uma atualização da nossa produção pictórica, explorando outras formas de experienciar essa pintura, ampliando e reinventando o seu campo para além das práticas convencionais. A articulação teoria e prática neste ensino favorece a melhor compreensão do instante vivido, propiciando e inventando, tendo inventações de modos de se fazer essa pintura e ensinar a pintura na contemporaneidade. Essas são minhas referências, muito obrigada, deixo o meu e-mail para contato.